Na casa de Daniel Gonzalez predominava um silêncio profundo. Era um reflexo da solidão que havia se instalado em sua vida após a dolorosa morte de sua querida Romina. Os passos de Daniel ressoavam no chão de madeira, perturbando a tranquilidade da madrugada enquanto ele se preparava para um novo dia no hospital. Aquela casa, que antes estava cheia de risos e amor, agora só conservava lembranças e um profundo vazio deixado por Romina. No espelho do banheiro refletia-se a imagem de um homem meticuloso. Seus olhos, marcados pelo tempo e pela tristeza, ainda brilhavam com a paixão pela medicina. Daniel ajustava seu jaleco com precisão, cada movimento era uma dança de eficiência e dedicação. Ele sabia que seu verdadeiro lugar não estava mais naquela casa silenciosa, mas no hospital, onde podia fazer uma verdadeira diferença na vida de seus pacientes. A cada manhã, a rotina havia se tornado um consolo e uma distração. Ao abrir o armário, encontrava o jaleco que Romina lhe havia dado, com seu nome bordado cuidadosamente no bolso. Esse detalhe, pequeno, mas significativo, lembrava-lhe da conexão que sempre haviam compartilhado. Daniel respirava fundo, tomando forças dessas lembranças, embora cada uma lhe recordasse o vazio que sentia. A cozinha, que antes era o coração pulsante do lar, estava agora inusitadamente ordenada e fria. Já não se ouviam as risadas nem as conversas calorosas que costumavam encher o espaço. Daniel preparava seu café em silêncio, tentando não pensar nos cafés da manhã que compartilhavam, nas manhãs cheias de planos e sonhos. Olhava pela janela para o jardim que Romina tanto amava. As flores, que antes floresciam vibrantes sob seus cuidados, pareciam murchar junto com a alegria da casa. Cada canto da casa estava impregnado de sua essência. O livro que ela lia todas as noites permanecia aberto na mesinha da sala, como se Romina tivesse deixado uma marca no tempo. Daniel passava junto ao sofá onde costumavam sentar-se juntos para conversar, sentindo uma pontada de dor no peito. A ausência de Romina se tornava palpável em cada detalhe, em cada pequeno ato cotidiano. Ao sair de casa, Daniel se detinha por um momento na porta, observando o lar que haviam construído juntos. Sabia que precisava seguir em frente, que seus pacientes no hospital precisavam dele, mas cada dia era uma luta contra a tristeza que o envolvia. Com um suspiro, fechava a porta atrás de si. Ao adentrar no hospital, Daniel era recebido por um corredor frio e impessoal. As luzes fluorescentes iluminavam as paredes de cor branca desinfetada, e o cheiro de antisséptico preenchia o ar. No entanto, para ele, aquele lugar era familiar, um terreno em que se sentia indispensável. Com uma confiança serena, caminhava pelos corredores, cumprimentando enfermeiros e funcionários com um gesto de cabeça ou um breve sorriso, tentando manter a cortesia em meio a uma rotina agitada. Os sons de monitores, telefones e passos apressados compunham a sinfonia diária do hospital, uma melodia que Daniel conhecia perfeitamente. Em seu escritório, o som do teclado preenchia o ar enquanto Daniel revisava os prontuários de seus pacientes. As paredes estavam adornadas com diplomas e certificados que atestavam sua dedicação e experiência. Uma foto emoldurada de Romina, sorridente, ocupava um lugar de destaque em sua mesa, lembrando-lhe sempre por que havia escolhido essa profissão. Cada caso era uma história, cada diagnóstico uma nova batalha a enfrentar, e ele se dedicava a cada um deles com uma devoção quase sagrada. Daniel se movia pelos corredores do hospital com uma mistura de determinação e melancolia. As luzes fluorescentes brilhavam com uma frieza implacável, iluminando seu rosto cansado mas resoluto. Entre operações complexas e discussões clínicas, encontrava momentos de breve satisfação, como quando conseguia aliviar a dor de um paciente ou dar esperanças a uma família angustiada. No entanto, esses momentos não podiam apagar a solidão que se agarrava a seu coração. Quando a noite caía, o hospital ficava em silêncio, os corredores se esvaziavam e as luzes se atenuavam,
criando um ambiente quase espectral. Daniel se preparava para voltar para casa, sua mente cheia dos eventos do dia e da inevitável tristeza que o esperava. O silêncio noturno contrastava profundamente com o burburinho do dia no hospital, e esse contraste fazia com que sua solidão se sentisse ainda mais profunda. Com a chegada do amanhecer, o hospital se enchia de seu habitual bulício. Para Daniel, o verdadeiro início do dia começava com Gregório Pineda, seu jovem discípulo, que trazia uma energia renovadora ao ambiente com seu jaleco impecável e olhar decidido. Dr. Gonzales, revisei os casos de hoje. Estamos prontos para a cirurgia programada às 11 da manhã, anunciou Gregório ao entrar no escritório com uma pasta na mão. Daniel respondeu com um sorriso sutil, transmitindo não só instruções, mas também um senso de confiança e apreço para com Gregório. Enquanto percorriam os corredores do hospital, a dupla caminhava lado a lado, imersa em discussões técnicas que refletiam um vínculo fortalecido pelo mútuo respeito e paixão pela medicina. Gregório representava para Daniel mais que um colega ou um aprendiz, era o vivo legado de seu conhecimento e dedicação, um testemunho vivo de seu amor pela profissão. Durante uma pausa na revisão de prontuários, Gregório perguntou com genuína preocupação: Dr. Gonzales, como o senhor está? Quero dizer, fora do hospital. Surpreso pela pergunta pessoal, Daniel vacilou por um instante. A solidão era um tema que raramente discutia, mas diante da sincera preocupação de Gregório, sentiu um impulso de se abrir. As noites são tranquilas, talvez tranquilas demais, mas o trabalho aqui me preenche e me dá um propósito, respondeu com uma sinceridade incomum. Gregório assentiu, captando o significado implícito das palavras. Seu impacto tem sido enorme, tanto nos pacientes quanto em mim. Sua orientação tem sido inestimável, expressou com gratidão e profundo reconhecimento para com Daniel. À medida que o dia avançava com seus desafios e conquistas, a amizade entre Daniel e Gregório continuava sendo um raio de luz na rotina hospitalar. Daniel via em Gregório a continuidade de sua vida e trabalho, assegurando que seu legado perduraria através do cuidado e da habilidade de quem considerava quase como um filho. A noite envolvia a cidade com seu abraço frio, interrompida apenas pelo ocasional assobio do vento invernal. Após uma longa jornada, Daniel dirigia de volta para casa, com a mente ainda cheia dos acontecimentos do hospital. Aquela noite, o caminho familiar parecia mais solitário que nunca. Os postes de luz projetavam sombras alongadas na estrada deserta. Em um instante suspenso no tempo, a monotonia noturna foi abruptamente interrompida pela aparição de uma figura escura e estática que captou a atenção de Daniel. Daniel pressionou o freio com força, sentindo seu coração bater acelerado enquanto o carro parava perto de um majestoso alce. Mas não era só o alce que ocupava a estrada. Ao lado dele, quase invisível sob sua grande sombra, jazia uma figura humana, uma mulher vestida inadequadamente para o intenso frio, inconsciente e vulnerável, com seu cabelo escuro espalhado sobre a neve como um manto sombrio. Daniel saiu do carro, sentindo a mordida do frio noturno em sua pele, enquanto se aproximava movido pelo profissionalismo e uma genuína preocupação. Senhorita, você está bem? Chamou Daniel, sua voz refletindo uma mistura de inquietação e incredulidade. Não houve resposta, apenas reinava o silêncio, interrompido ocasionalmente pelo ruído da neve sob seus pés e pelo olhar atento do alce, que parecia avaliar a situação com curiosidade inteligente e vigilante. Com um cuidado meticuloso, Daniel se agachou ao lado da mulher, mais tarde identificada como Mercedes Reis. Seu pulso era fraco, mas perceptível. Sem hesitar, ele a levantou nos braços, notando a leveza de seu corpo como evidência das horas, talvez dias, de exposição e desamparo. Ele a levou de volta ao carro. Daniel compreendeu a urgência do momento e, com determinação, se preparou para levá-la a um lugar seguro. Enquanto levava Mercedes até o carro,
Daniel refletia sobre as estranhas circunstâncias que os haviam reunido naquela estrada deserta. O alce, após uma última olhada cheia de sabedoria ancestral, desapareceu na floresta como se sua missão estivesse cumprida, deixando apenas pegadas na neve e uma noite inesquecível na memória de Daniel. A majestosa criatura se desvanecera entre as árvores, sua figura se esfumando até desaparecer por completo, como um guardião espectral das florestas. Na fria e estéril luz do quarto do hospital, Mercedes Reis jazia imóvel em sua cama. Era uma figura frágil conectada a máquinas que zumbiam e piscavam regularmente, lembrando a Daniel a tênue linha entre a vida e a morte. Ele observava atentamente, capturando cada detalhe com seu olhar clínico, o sutil movimento de seu peito ao respirar, o tom pálido de sua pele e as pequenas contrações involuntárias de seus dedos. Cada sinal era crucial no diagnóstico de seu estado de saúde. Os resultados dos exames foram claros e contundentes. Mercedes sofria de uma grave insuficiência renal, uma condição que exigia um tratamento imediato e um transplante urgente. Daniel sentiu o peso da responsabilidade, que ultrapassava o profissional e se tornava pessoal desde o momento em que encontrou Mercedes. Daniel começou a investigar por conta própria o passado de Mercedes. Cada nova informação parecia adicionar mais peças a um quebra-cabeça intrigante. Quem era realmente Mercedes Reis? Como uma mulher tão jovem e aparentemente saudável havia terminado em uma situação tão desesperadora? Ao examinar os pertences de Mercedes, Daniel descobriu um diário desgastado, cujas páginas estavam cheias de anotações e desenhos. Ele folheou com cuidado, sentindo-se como se estivesse adentrando um mundo íntimo e desconhecido, onde cada linha era uma janela para a alma de Mercedes. Porque sinto essa conexão com você, Mercedes, murmurou Daniel, mais para si mesmo do que para a figura adormecida à sua frente. A pergunta ficou suspensa no ar, um enigma sem resposta. Era como se, através das páginas do diário, ele pudesse vislumbrar os momentos mais vulneráveis e autênticos da vida de Mercedes. Seus pensamentos divagavam, tentando entender como uma desconhecida podia despertar nele um sentido de responsabilidade e empatia tão profundo. Os dias passavam e a condição de Mercedes não mostrava melhora. Daniel estava ciente de que o tempo era um recurso escasso que não podiam se dar ao luxo de perder. A necessidade de um transplante se tornava cada vez mais urgente. Daniel, exausto mas determinado, mergulhou na busca por um doador compatível. Consultava especialistas, revisava bases de dados, e não deixava pedra sobre pedra. A situação o consumia, e suas noites eram preenchidas com sonhos inquietos onde revivia a noite na estrada, a imponente figura do alce e a vulnerabilidade de Mercedes. Daniel mal percebeu a entrada silenciosa de Gregório no quarto, absorto em seus pensamentos. Há alguma novidade? Perguntou Gregório com tom preocupado. Estamos sob pressão. Ela precisa de um transplante urgente, respondeu Daniel, mostrando a gravidade do momento em suas palavras. Gregório assentiu, compreendendo a seriedade da situação. Estaremos ao seu lado, Dr. Gonzalez. Faremos tudo o que for possível, assegurou Gregório. Antes de sair do quarto, Daniel dirigiu um último olhar a Mercedes, prometendo-lhe em silêncio que não desistiria. A conexão inexplicável que sentia com ela havia fortalecido sua determinação. Ele se propôs não apenas a salvá-la, mas também a desvendar o mistério que envolvia sua vida. Avançou pelos corredores do hospital com semblante sereno, embora seu interior fosse um turbilhão de emoções. A decisão que considerava desafiava os limites éticos que havia jurado respeitar como médico, doar um de seus rins a Mercedes. Trancado em seu escritório, Daniel revisava minuciosamente os prontuários médicos, buscando justificativa para o que se dispunha a fazer. Cada batida de seu coração ressoava com a urgência da situação de Mercedes e a decisão que sentia como inevitável.
Embora incompreensível para a mente racional, Daniel se questionava, cheio de dúvidas e temores. Estava consciente dos riscos, tanto pessoais quanto profissionais? E se algo desse errado? O que pensariam seus colegas? Gregório encontrou Daniel tarde da noite, ainda absorto em suas reflexões. Doutor Gonzales, todos se foram. Deveria descansar, disse Gregório, preocupado. Daniel olhou para Gregório, reconhecendo nele não apenas um colega, mas também sua própria consciência. Gregório, estou considerando uma opção. Pode parecer drástica, confessou Daniel, sua voz carregada de seriedade. Gregório esperou em silêncio. Estou pensando em doar um de meus rins a Mercedes. Sei que vai contra as normas e os limites éticos, mas algo em mim diz que é o certo, revelou Daniel, cada palavra pesando no ar. Gregório refletiu brevemente, mostrando surpresa em seu rosto. Essa é uma decisão significativa, Dr. Gonzales. Está preparado para as consequências? Perguntou. Daniel suspirou, refletindo um homem com mais perguntas do que respostas. Não sei, Gregório. Mas ao ver Mercedes, ao pensar em sua situação, sinto um impulso, como se houvesse uma razão mais profunda que ainda não entendo, expressou Daniel. Gregório assentiu, respeitando a tormenta interna de seu mentor. Qualquer que seja sua decisão, Dr. Gonzales, estarei ao seu lado. Com as palavras de Gregório ressoando em sua mente, Daniel sabia que a noite seria longa e cheia de reflexões. A decisão estava em suas mãos e, apesar de conhecer os riscos e as consequências, uma parte dele já se havia deixado levar pela coragem e pela compaixão que definiam não só um grande médico, mas um grande ser humano. Na noite antes do transplante, Daniel estava imerso em uma atmosfera carregada de tensão e determinação. Cada preparativo era realizado com pressa e nervosismo quando recebeu a devastadora notícia. Um vizinho agitado informou sobre um incêndio que havia consumido sua casa. Daniel, sua casa está em chamas. Os bombeiros estão aqui, mas não há muito que possam fazer, disse o vizinho. Cada palavra foi como um golpe direto ao coração de Daniel. O lar cheio de lembranças e sonhos compartilhados com Romina agora estava reduzido a cinzas. Daniel sentiu um vazio profundo, uma dor física e emocional. No entanto, em meio à sua tormenta emocional, tornou-se evidente uma ironia do destino. Se não fosse por Mercedes e aquela noite na estrada, ele estaria em casa e talvez não estaria lá para enfrentar essa tragédia. Não posso me permitir lamentar agora, murmurou Daniel, aceitando a dura realidade. O transplante não podia esperar, e Mercedes, alheia à tragédia, dependia dele. No hospital, logo pela manhã, Daniel encontrou-se com Gregório, que já estava a par das notícias. Doutor Gonzales, sinto muito pela sua casa, expressou Gregório, sua voz cheia de simpatia. Daniel assentiu com determinação. Obrigado, Gregório, mas agora nossa prioridade é salvar uma vida. Vamos nos concentrar no transplante, e isso é o mais importante no momento. Embora a perda pesasse sobre ele, Daniel vestiu sua bata cirúrgica, preparou-se para a cirurgia e dirigiu-se ao centro cirúrgico com resolução. Com o sol emergindo, iluminando a escuridão, Daniel estava pronto para enfrentar o desafio de sua tragédia pessoal e a esperança de um avanço médico. O hospital, geralmente movimentado, agora estava envolto em um silêncio expectante. Nos corredores sombrios, só se ouviam os passos decididos de Daniel e Gregório, ressoando como um prelúdio ao audacioso desafio que estavam prestes a enfrentar. O transplante renal, decidido em circunstâncias extraordinárias, desafiava as normas médicas e os princípios éticos. Daniel, com sua equipe cirúrgica pronta, olhou pela última vez para Mercedes, que jazia inconsciente na mesa de operações. Você está pronto, Gregório? Perguntou, sua voz tranquila,
mas solene. Pronto, Dr. Gonzales, respondeu Gregório, com seriedade e concentração, refletindo a importância do procedimento que estavam prestes a iniciar. No brilhante centro cirúrgico, Daniel e Gregório, junto a uma equipe reduzida, mas confiável, iniciaram o transplante. Cada movimento era meticuloso, cada decisão refletida. O tempo parecia parar, marcado apenas pelo ritmo constante dos monitores e o suave murmúrio dos instrumentos cirúrgicos. Com a experiência de Daniel e a energia de Gregório guiando o procedimento, a cirurgia avançou através de suas etapas críticas. Exames de compatibilidade realizados de urgência revelaram que o rim de Daniel era quase perfeito para Mercedes, uma coincidência que reforçava a sensação de que seus destinos estavam entrelaçados. Após horas de trabalho meticuloso, o transplante foi concluído. Daniel recuou, observando Mercedes com seu novo rim, uma parte dele batendo dentro dela. A emoção era mista, com alívio pela cirurgia bem-sucedida e consciência dos riscos e incertezas que ainda persistiam. Gregório quebrou o silêncio com admiração. Dr. Gonzales, conseguimos! Daniel assentiu, permitindo-se um breve momento de gratidão antes de voltar à realidade da situação. Conseguimos, Gregório. Agora só podemos esperar que Mercedes se recupere logo, disse Daniel enquanto a equipe começava os procedimentos pós-operatórios. Saiu do centro cirúrgico com a imagem de Mercedes gravada em sua mente. Aquela noite, sob a escuridão, ele não apenas desafiou as normas de sua profissão, mas também deu um passo irrevogável em direção a um destino compartilhado cuja magnitude ainda estava por ser revelada. Quando os primeiros raios de luz despontavam pelos corredores do hospital, a notícia do transplante clandestino se espalhou rapidamente. Margarete, a chefe de cirurgia, com sua postura imponente e olhar penetrante, foi a primeira a confrontar Daniel sobre o audacioso e inédito ato. Ainda exausto e tenso pela noite anterior, Daniel se encontrou frente a Margarete em seu escritório, onde a realidade de suas ações começou a se desdobrar diante de seus olhos. Daniel, isso é inaceitável. Você colocou em perigo sua carreira, nossa equipe e todo o hospital, disse Margarete, sua voz cheia de decepção e incredulidade. Daniel, cuja vida havia sido dedicada à medicina e ao bem-estar de seus pacientes, sentiu o peso de cada palavra. Ele estava ciente das consequências de seu ato, mas estava convencido de ter tomado a decisão certa. Margarete, entendo as implicações de minhas ações, mas dadas as circunstâncias e a vida em jogo, senti que não tinha outra opção, respondeu Daniel, sua voz firme, mas carregada de tristeza. Margarete balançou a cabeça, já tendo tomado sua decisão. Você ultrapassou todos os limites, Daniel. Não me resta outra opção senão demiti-lo. A partir deste momento, você está afastado de suas funções no hospital. As palavras de Margarete impactaram Daniel como um golpe duro, tirando-lhe não apenas sua posição, mas também parte de sua identidade. Enquanto saía do escritório de Margarete, podia sentir os olhares de seus colegas, uma mistura de surpresa, respeito e compaixão. Sua carreira, o resultado de décadas de dedicação, parecia desmoronar diante de seus olhos. Agora, sem título nem posição, mas ainda com a mesma determinação e compaixão que sempre o haviam guiado, Daniel caminhou pela última vez pelos corredores do hospital. Cada parede, cada sala, evocava uma história, um capítulo de sua vida que agora chegava a um fim abrupto. Ao passar pela sala onde Mercedes se recuperava, parou em frente ao vidro e a observou. Naquela tranquila sala não havia apenas uma paciente, mas a razão de sua decisão, a prova viva de que, apesar das consequências, algumas decisões merecem ser tomadas. Olhando para o monitor que mostrava seus sinais vitais estáveis, encontrou um pequeno consolo. Lembrou-se da noite em que a encontrou e da conexão inexplicável que sentiu desde o primeiro momento.
Sabia que tinha feito certo, mesmo que isso significasse perder tudo o que havia construído. Ao se afastar do hospital, Daniel levava consigo a certeza de que sua jornada ainda não havia terminado, apesar da queda de sua carreira. Agiu movido por algo mais do que regras e protocolos, algo que nenhum título podia conceder ou tirar, a convicção inabalável de ter salvado uma vida. No amanhecer posterior à sua demissão, Daniel viveu uma revelação que transformaria sua vida de maneira imprevisível. Enquanto ainda lidava com a perda de sua carreira e a incerteza sobre seu futuro, uma visita inesperada da polícia trouxe notícias que provocaram um turbilhão de emoções. Os oficiais, com seriedade em seus rostos, revelaram que a mulher a quem Daniel havia salvo, Mercedes Reis, era na verdade uma reconhecida escritora que havia desaparecido semanas atrás. A notícia em si era impactante, mas o que seguiram dizendo deixou Daniel completamente perplexo. Dr. Gonzalez, os resultados dos testes de DNA confirmaram algo extraordinário, anunciou um dos oficiais, entregando-lhe um envelope. Mercedes Reis é sua filha biológica. Daniel sentiu que o chão se movia sob seus pés. O envelope em suas mãos tremia, assim como a realidade que ele conhecia até aquele momento. As implicações daquele pedaço de papel eram enormes, não apenas revelando o mistério da compatibilidade quase perfeita para o transplante, mas também desvendando um novo capítulo em sua vida que ele nunca havia considerado possível. Com as mãos trêmulas, Daniel abriu o envelope e leu as linhas do relatório, cada palavra gravando-se em sua mente e coração. Mercedes, a mulher a quem ele havia salvo naquela fria noite, a paciente pela qual ele havia sacrificado sua carreira, revelou-se sua filha. Anos atrás, Daniel havia doado material genético como um ato de generosidade para ajudar outros a realizar o sonho de serem pais. Nunca imaginou que esse gesto o levaria a um encontro tão extraordinário. Avançando lentamente em direção ao quarto do hospital onde Mercedes se recuperava, Daniel experimentou um turbilhão de emoções, gratidão, espanto e, acima de tudo, uma avassaladora sensação de propósito. Ao olhá-la, ainda frágil, mas lutando bravamente por sua vida, não via apenas a paciente que havia salvado, mas sua própria filha. Daniel sentou-se ao lado da cama, segurando suavemente a mão de Mercedes. Naquele momento de silêncio e conexão, sentiu que o peso das perdas em sua vida se transformava em algo novo e profundamente significativo. Os anos de luta e sacrifício culminaram neste instante de revelação e união. Enquanto os primeiros raios de sol filtravam pela janela do hospital, iluminando suavemente o quarto, Daniel compreendeu que sua vida havia dado um giro inesperado, mas maravilhoso. As cicatrizes do passado, as renúncias e as noites de incerteza pareciam desaparecer diante da presença dessa nova relação, nascida do acaso e do destino. Naquela sala de hospital, segurando a mão de sua filha, Daniel Gonzalez descobriu um novo propósito para sua vida, um novo capítulo que apenas começava a ser escrito. A luz tênue do amanhecer iluminava o quarto do hospital, onde Mercedes começava a mostrar sinais de despertar. O silêncio reverente foi substituído pelo suave som de sua respiração, cada vez mais estável. Daniel, que estava ao lado dela observando cada pequeno sinal de melhora, notou o leve movimento de suas pálpebras. Seu coração acelerou diante do momento tão esperado. Lentamente, Mercedes abriu os olhos, encontrando um mundo borrado e distante. Daniel se aproximou dela, oferecendo palavras reconfortantes. Mercedes, sou Daniel. Você está no hospital, está segura agora, disse com suavidade. Ainda confusa pelo despertar, Mercedes fixou seu olhar nele. Onde estou? Quem é você? Murmurou com urgência. Daniel inalou profundamente, consciente de que era hora de revelar a verdade. Você está no hospital. Teve um acidente, mas agora está segura. Eu cuidei de você, Mercedes. Sou Daniel,
e descobrimos algo incrível. Sou seu pai. Sei que é muito para assimilar, e há muito do que precisamos falar, explicou, com emoção contida. Mercedes, assimilando as palavras e a nova realidade, olhou para Daniel com surpresa e reflexão. Daniel segurou sua mão, prometendo proteção e cuidado. Estou aqui, Mercedes, e enfrentaremos isso juntos, disse com determinação. No quarto iluminado pelo amanhecer, pai e filha recém-encontrados começaram um caminho de descoberta e cura. Para Daniel, cada batida do coração de Mercedes era um lembrete da extraordinária jornada que haviam começado juntos. Após os eventos tumultuosos que os uniram, Daniel e Mercedes enfrentaram um novo amanhecer cheio de possibilidades. A revelação de seu vínculo familiar marcou o fim de um capítulo difícil e o início de uma nova jornada juntos rumo à reconstrução. Mercedes, consciente agora de sua conexão com Daniel, assimilava a realidade revelada. Como escritora, sempre havia tecido narrativas, mas agora se encontrava no centro de uma história que superava qualquer ficção imaginável. Daniel encontrou na recuperação de Mercedes não só a oportunidade de redimir a sua filha, mas também de revitalizar uma parte de si mesmo que pensava perdida. Juntos, pai e filha começaram a tecer os fios de sua nova realidade. Conversas profundas preenchiam suas tardes, revelando mais sobre suas vidas, medos e esperanças. Daniel compartilhava lembranças de Romina, permitindo que Mercedes conhecesse a mãe que nunca teve a oportunidade de conhecer. Por sua vez, Mercedes abria as páginas de sua vida e seus escritos, oferecendo a Daniel uma janela para seu mundo construído com palavras. No entanto, ajustar-se a essa nova vida tinha seus desafios. A perda da casa e a demissão de Daniel do hospital deixaram marcas tangíveis, requerendo de ambos resiliência e força encontrada em sua união. A busca por um novo lar tornou-se seu primeiro projeto, um lugar onde construir os alicerces de sua família recém-descoberta. Em meio a essas mudanças, Daniel e Mercedes descobriram que a reconstrução de suas vidas ia além do material. Era também uma jornada interna em direção à cura de feridas emocionais que haviam carregado sozinhos, mas que agora enfrentavam juntos. A presença contínua do outro em suas vidas era um lembrete poderoso de que, mesmo diante de desafios esmagadores, a esperança e o amor podiam florescer em lugares inesperados. Em meio a desafios e descobertas, Daniel e Mercedes começaram a esboçar os fundamentos de uma nova família surgida da diversidade, comprometida a ser um refúgio de amor, compreensão e oportunidades renovadas. Juntos, estavam preparados para enfrentar o que o futuro lhes reservasse, conscientes de que qualquer caminho se tornava mais fácil quando caminhado juntos de mãos dadas. Com o passar dos dias, a vida de Daniel e Mercedes adotou um novo ritmo marcado por uma profunda conexão. O futuro agora se apresentava com esperança. Daniel, cuja dedicação sempre fora a medicina como ferramenta para aliviar o sofrimento, descobria em sua nova vida uma maneira diferente de deixar um legado. Além dos limites do hospital, sua influência se estendia à filha a quem havia salvo e na história que continuavam escrevendo juntos.